Paz, pessoal, que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo venham nos dar sabedoria para entender o que a palavra de Deus está querendo dizer hoje. Meu nome é Lucas e eu queria falar sobre vocês sobre a consciência. E certa vez Paulo escreveu a Timóteo e ele escreveu assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando o qual alguns fizeram naufrágio na fé. Vou repetir de novo. Conservando a fé e a boa consciência. Meus irmãos, como manter uma consciência limpa? Como ter uma consciência viva? Pois o pecado, ele estragou tudo. Ele destruiu a nossa consciência. Por isso que o ser humano está morrendo. Por isso que o mundo está acabando. Por isso que nós vemos tantas discriminações, tantos pecados, tantas mortes. A consciência do ser humano morreu. Mas, aliás, como nós que nascemos de novo, que ganhamos uma nova consciência, na qual Deus restaurou, como nós conseguimos manter uma consciência pura diante de Deus? Se você ler lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, vemos a história de Jó, meus irmãos. Jó, diante de todos os problemas e adversidades que ele estava passando, não somente isso, veio os amigos dele acusar ele. E o que ele falou? Ele se protegeu. Na verdade, ele se defendeu. E ele tinha uma consciência limpa. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha cometido nenhum erro. Não era o pecado que estava vindo aquele castigo. Ele sabia disso. Ele tinha a consciência totalmente limpa. E como manter uma consciência limpa? Meus irmãos, a melhor forma é confessar os seus pecados. A melhor forma é confessar os seus pecados. E após nós confessarmos nossos pecados, a nossa consciência ela fica limpa. É claro, meus irmãos, após nós confessar nossos pecados, nós temos que buscar lutar contra ele. Na verdade, fugir todas as vezes das tentações e abandonar ele. Lembra aquele versículo que diz: aquele que não se arrepende dos seus pecados não prospera, mas aquele que confessa os seus pecados e os abandona encontra misericórdia. Portanto, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, a nossa consciência ela fica limpa. Se você percebe, meu irmão, que você está com a consciência pesada por alguma coisa que você faz, pensa o seguinte: o Espírito Santo, ele te convence do pecado, mas o diabo, Satanás, o inimigo, ele te condena. E a palavra de Deus diz que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos justificados, nós somos declarados como inocentes. Deus aniquilou todos os nossos pecados. Toda a dívida foi paga. Toda a dívida foi paga. Jesus se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado tomou todos os nossos pecados para que nós tenhamos salvação. E a partir do momento disso, você tem uma consciência limpa. Deus te perdoou. Segue a vida. Vamos pro próximo. Levanta a cabeça. E o que Paulo escreveu aqui a Timóteo? Conservando a fé. Lembra, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a sua coroa. Conservando a fé e a boa consciência. Portanto, isso é um princípio bíblico. Não ter uma fé fingida, não. Fé não. A pessoa que tem uma fé fingida, ela está sendo superficial e ela não tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Conservando a fé e a boa consciência. E a partir do momento que nós vamos deixando de lado a nossa consciência, ela vai se arruinando, mesmo nós estamos salvos, mesmo nós estamos libertos. Porque nós vamos aqui, cometemos um erro.
Daí a gente se arrepende, chora. Daí a gente comete esse erro de novo. Bate aquele arrependimento, mas não é a mesma coisa. Daí vai indo até que o pecado, quando ele está maduro, ele vai gerando uma morte na sua consciência. Portanto, daí o que acontece? O que significa consciência? Consciência é a moralidade que Deus botou em nós, no nosso cérebro, para as suas leis. Por exemplo, você pode ir em qualquer cultura do mundo, sempre vai ter essa lei, que não pode cometer suicídio. Então, isso está a justiça de Deus aqui na Terra. Então, tudo que tu vê, todos têm consciência, mas muitos têm a consciência morta. Se você sente que você tem uma consciência pesada, que tem um pecado que tá te matando, saiba, é o Espírito Santo te convencendo do seu pecado. Você tem que confessar, você tem que se abrir, você tem que se render por todo. Você tem que reconhecer, você tem que saber que você não tem poder sobre o pecado. Só quem pode te libertar é Jesus Cristo. Portanto, se você, após se arrepender, você continua com a consciência pesada, você tem que ter discernimento espiritual. Ora, Deus, me dê discernimento espiritual, me dê discernimento entre a convenção do Espírito Santo, do pecado, do juízo, ou se é a condenação do inimigo. Daí você ora. Eu tenho certeza, Deus, ele há de te responder. Deus é fiel, meus irmãos. Eu já tive, por exemplo, um testemunho meu. Eu já tive algumas dúvidas na fé. E sabe o que eu perguntei? Eu fui na fonte. Eu perguntei, Deus, é certo fazer isso? Deus, é certo eu ficar falando alto em línguas estranhas? Eu comecei a perguntar, sabe? Eu não tive a resposta na hora. Mas daí, Deus, ele me respondeu meses depois. E ele deu muitas estratégias, pois as línguas estranhas, ela é algo, assim, restaurador. É um dom que, se você não tem ainda, comece a orar, Espírito Santo, me batiza. Comece a orar. Assim também, se você tem uma consciência pesada, comece a orar. Senhor, eu quero me sentir, Pai, eu quero me sentir, Senhor, livre dessa culpa. E você começa a declarar. Inclusive, começa a declara comigo. Eu fui salvo. Eu sou filho de Deus. Todos os dias, ao acordar, lembra disso. Eu fui salvo. Eu fui perdoado. Eu sou filho de Deus. Comece a declarar. Saiba, isso é transformador. Que Deus abençoe você grandemente e cuide da sua consciência. Deixe ela limpa. Pratique a palavra do Senhor. Leia a Bíblia todos os dias. Dedica 15 minutos à palavra todos os dias. Isso vai restaurar a sua consciência. Que Deus abençoe você grandemente. E aí, meus irmãos, se você está aqui nesse vídeo ainda, calma. No próximo vídeo eu vou explicar, vou dar um exemplo, eu vou fazer a segunda parte sobre consciência. Tá bom? Deus abençoe você grandemente.